Consideremos a função definida por fx igual a módulo de x. Vamos estudar a sua monotonia e a existência de extremos. Podemos começar por escrever a expressão algébrica de f na forma de sistema ou na forma de função definida por ramos. Portanto, sabemos que o módulo de x será x, o próprio x, no caso de se tratar de um objeto x positivo ou nulo, e será menos x no caso contrário. Deste modo, e como no ponto x igual a 0, ou o ponto x igual a 0, é um ponto de transição de ramos, nós, para estudarmos a existência derivada no ponto da abscissa 0, vamos ter que recorrer à definição de derivada. Ou seja, para calcular a derivada à direita, temos que fazer o limite consistente para 0 mais de fx menos f de 0 sobre x menos 0. Ora, como a função f à direita do 0 será definida pela expressão, ou é definida pela expressão x, e como o f de 0 é igual a 0, vamos ter que o numerador vai ficar x, o denominador fica x também, que é o x menos 0. E, portanto, como x sobre x dá 1, vamos ter que o limite consistente para 0 mais de 1 fica próprio 1. E concluímos que a derivada à direita dá 1. Agora, para calcular a derivada à esquerda, procedemos de modo análogo, só que para o limite consistente para 0 menos de fx menos f de 0 sobre x menos 0. Como a expressão algébrica de f é menos x para x negativo, vamos ficar com menos x sobre x, o limite consistente para 0 menos x sobre x, que simplificado dá menos 1 e, portanto, o limite final vai dar menos 1. Concluímos deste modo que não existe derivada no ponto 0, já que a derivada à direita é diferente da derivada à esquerda. Deste modo, e como para x diferente de 0, podemos calcular a derivada recorrendo às regras de derivação, portanto, já que se tratam de expressões que são deriváveis onde estão definidas, já que são expressões polinomiais, quer o x, quer o menos x, vamos ficar com a expressão derivada como sendo 1 no caso x ser positivo e menos 1 no caso x ser negativo. Portanto, temos, uma derivada positiva à direita do 0, portanto, de 0 a mais infinito, e negativa à esquerda de 0. E ficamos então, como aqui está escrito, que podemos observar que a derivada é negativa para x menor que 0 e positiva para x maior que 0 e concluir, consequentemente, que a função é decrescente menos infinito a 0 e crescente de 0 a mais infinito. X igual a 0 é ponto mínimo. Note-se neste caso que f não é derivável em x igual a 0. Portanto, chegamos a uma conclusão em que temos aqui um caso em que o x igual a 0 é ponto mínimo sem ser ponto crítico. Portanto, porque a função não é derivável no ponto da abscissa 0. Para ser ponto crítico tinha que a derivada se anular. Portanto, nem sempre nos pontos críticos, nem sempre nos mínimos, quero dizer, ou nos extremos em geral, a derivada se anula. Temos agora apresentado o gráfico da função f e observamos então o que referimos há pouco. Portanto, o f de 0 dá 0 é o mínimo local e observamos que neste mínimo local a função não é derivável, porque em termos gráficos podemos observar no ponto da abscissa 0 um ponto anguloso e, portanto, nestes casos não temos função derivável. E, portanto, a função é decrescente de menos infinito a 0 e crescente de 0 a mais infinito.